Bom dia, pessoal. Meu nome é Frederico Molina Corsa. Eu quero agradecer muito a possibilidade de participar desse quarto Festival da Primavera. Peço desculpas por questões familiares de saúde, eu não posso estar presente neste sábado pela manhã. Gostaria muito de poder discutir com vocês situações, ouvir os outros palestrantes, mas infelizmente o que eu consegui fazer é fazer esse vídeo e enviar para vocês. Bom, ficou a meu encargo falar sobre inclusão digital, uso de aplicativos para jovens, adultos e idosos. Nesse contexto, o que a gente pode esperar? Bom, vamos falar de inclusão digital, o que a gente tem de aplicativos com tecnologia assistiva, mobilidade de controle, comunicação assistiva, assistência às atividades diárias e educação e inclusão digital. Vou tentar falar desses temas, mas iniciando falando sobre inclusão digital. O que vem a ser exatamente a inclusão digital? Bom, a inclusão digital é um acesso igual, equitativo às tecnologias digitais. O que a gente quer promover é a habilidade da participação plena da sociedade na informação. Então, essa é uma definição de um autor, está aqui a citação no The Digital Divide, publicado recentemente em um livro. O que envolve a inclusão digital? Bom, ela envolve a disponibilidade de dispositivos. Então, não adianta você querer fazer inclusão digital e não ter tablet, computador, não ter celular. Conectividade. Não adianta você ter tablet, computador e celular e você não conseguir acessar uma internet, por exemplo. Capacidade do uso efetivo. Você tem um celular, tem internet, mas como que eu posso usar? Como que eu posso navegar e descobrir novos conhecimentos? E busca também reduzir desigualdades e ampliar oportunidades, não só sociais como econômicas. Mas aqui eu estou colocando sociais e econômicas, mas também a gente tem uma série de outros ganhos dentro da inclusão digital. A ponto de que a inclusão digital hoje, ela pode ser considerada um superdeterminante social da saúde. Dentro da saúde pública, a gente tem a questão de determinantes sociais que fazem com que compreendamos a saúde de uma população. E hoje, a inclusão digital ela é um grande determinante social da saúde. O que tem dentro, novamente? A gente tem um ambiente isolado de vida, tem cultura e comportamento que a gente tem que observar tudo isso, tem que tentar combater o ambiente isolado, combater a não cultura, trazer mudanças de comportamento ou otimizações de comportamento, trazer educação para o indivíduo, melhorar os seus conhecimentos, trabalhar com sustentabilidade econômica, ambiente de trabalho com risco, vamos tentar mudar isso daí, tentar ensinar para pessoas, mostrar os riscos iminentes e tentar diminuir esse ambiente. Que seria um ambiente de trabalho com riscos, um ambiente extremamente ruidoso, por exemplo. Um ambiente onde o trabalhador não tenha um assento confortável, onde ele não tenha condições salubres de trabalho, está muito mal cheiroso, muito ruído. Então a gente tem que tentar eliminar essas situações todas. Acesso à saúde, nós temos que disponibilizar a saúde para o cidadão. Ah, mas a gente tem o SUS? Temos, mas muito do SUS funciona muito bem em vários bairros, em várias cidades, mas na cidade como um todo, por exemplo, em São Paulo, a gente tem dificuldade de vários bairros a gente ter acesso ao SUS. Vamos tentar também, dentro dessa questão de determinante social, eliminar a insegurança alimentar. Mas a inclusão digital permite isso, nos auxilia nisso, auxilia também nisso, assim como o contexto social e comunicativo. Você vê o quanto que a inclusão digital nos oferece e o quanto é importante a gente fazer com que o indivíduo trabalhe dentro dessa inclusão digital e trabalhe para que as pessoas se incluam digitalmente. Bom, e qual que é a importância digital dentro da inclusão digital, dentro das diversas faixas etárias? A gente está falando aqui de jovens, de adultos, de idosos. Primeira coisa, a gente tem acesso à informação. Nesse acesso à informação, nós temos, dentro da inclusão digital, que ela permite
que tanto os jovens, quanto adultos, quanto idosos acessem informações relevantes sobre a saúde de vocês. Não só sobre a saúde, mas promover a autonomia e o empoderamento na gestão da saúde. Então eu vou conseguir compreender a minha saúde, eu vou conseguir compreender como lidar com a minha saúde, não só os cuidados, mas se eu tiver algum problema, como lidar o melhor possível com esses problemas que a gente tenta sempre buscar, que são problemas temporários. Às vezes uma doença crônica, mas vamos tentar gerenciar esta doença crônica. Outra situação é a interação social que traz a inclusão digital. Os aplicativos, eles vão facilitar a comunicação. Hoje nós temos, por exemplo, o Telegram, temos o WhatsApp, temos o Instagram, temos o TikTok. Então nós temos vários aplicativos que a gente chama de aplicativos de redes sociais que facilitam esta comunicação entre as pessoas. Mas a gente tem que pensar que o indivíduo que ele tem perda auditiva, como que ele pode usar esses recursos para se comunicar? O indivíduo que ele tem uma perda visual, como que ele pode se comunicar de forma mais adequada? Então ele vai ditar, o indivíduo com perda visual, ele vai ditar uma mensagem e ele vai ouvir o retorno. Olha que bacana. Mas tem como fazer isso? Tem como ditar, não estou falando nem gravar a voz. A gente pode gravar a voz, a pessoa do outro lado grava também, a gente ouve, mas tem a possibilidade de nós ditarmos e escrever o texto, a pessoa do outro lado vai ler o texto. Ele manda o texto de volta e o sistema que eu estiver usando, ele pode ler o texto para mim. Então, nós temos essa interação social entre as diferentes faixas etárias também, buscando esta igualdade e ajudando a combater o isolamento e a solidão. Sabe-se hoje um grande problema para o idoso é o seu isolamento social gradual. Se a gente tem esta inclusão digital, nós vamos eliminando este isolamento que o indivíduo tem. Mas será que só o idoso tem? Não, tem muito jovem também que tem esse isolamento social. E com a inclusão digital, nós vamos tentar tirar este jovem do seu isolamento social, dessa solidão. É claro que a gente trabalha especialmente com idosos, e quando esse idoso tem uma limitação de mobilidade, esse isolamento acaba sendo muito maior. E a inclusão digital permite que a gente tente eliminar esta solidão, por mais que ele tenha essa limitação de mobilidade. E tem, finalmente, educação e aprendizado. Bom, com relação à educação e aprendizado, a inclusão digital oferece oportunidade de aprendizado contínuo para todas as idades. Com advento talvez não seja bem esse termo, mas com a pandemia do Covid-19, nós começamos a ter muitos cursos sendo oferecidos online. E agora a gente não tem mais o curso na mesma cidade. Eu, em São Paulo, posso fazer um curso que esteja sendo oferecido no Rio Grande do Sul. Alguém que esteja no Mato Grosso do Sul pode assistir um curso que está sendo oferecido em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente está falando do mesmo país, mas se eu domino uma outra língua estrangeira, por exemplo, o inglês, eu posso fazer um curso à distância numa universidade inglesa, numa universidade americana, ou num instituto, não só necessariamente uma universidade, mas uma instituição americana, uma instituição inglesa, uma instituição australiana. Então nós temos esse benefício desse aprendizado à distância. E pode ser um aprendizado contínuo, sempre tem uma coisa nova. Basta você ter essa curiosidade. E isso permite que os usuários desenvolvam novas habilidades e se mantenham sempre atualizados com o avanço das tecnologias que existem e o avanço também na melhoria da sua saúde, no melhor gerenciamento da sua saúde. E como que eu vou pensar em aplicativos como ferramentas de suporte? Bom, eu tenho suporte à autonomia, comunicação facilitada e monitoramento. No suporte à autonomia, eu tenho aplicativos que vão oferecer recursos que permitam ao usuário gerenciar a sua saúde. Eu já falei em slides anteriores, essa gestão, o autocuidado está cada vez mais facilitado pelo uso de ferramentas.
Então o indivíduo ele consegue gerenciar a sua saúde de forma cada vez mais independente, mais autônoma, onde ele vai promover a autoeficácia e as confianças nas atividades diárias, nas atividades de vida diária. A comunicação facilitada tem ferramentas digitais que podem ser adaptadas, e a gente vai ver logo em seguida, que ajudam a superar uma série de barreiras de comunicação, quer seja visual, fala, audição. Então nós temos barreiras que vão ser transpostas, que hoje já são transpostas, permitindo que o usuário se conecte com facilidade com os seus familiares, com os profissionais de saúde, e isso melhora muito a qualidade do suporte à manutenção da sua saúde. Quanto ao monitoramento e um feedback desse monitoramento, nós temos já aplicativos que possibilitam o acompanhamento contínuo da saúde da pessoa. Os relógios que a gente tem hoje, relógios de pulso, digitais, permitem monitoramento, por exemplo, do batimento cardíaco, eventualmente da saturação. Então eu sei se a saturação do indivíduo vai caindo ou não, se ela se mantém acima de 90%, 95% ao longo do dia. Batimento cardíaco, o que aconteceu que de repente a pessoa teve um batimento cardíaco maior ou mais acelerado, e aí a gente pode usar outras ferramentas mais fidedignas para tentar entender o que está acontecendo com o indivíduo, mas pelo menos a gente consegue já ter, com esses relógios hoje, um primeiro sinal, um primeiro aviso para que o indivíduo deva procurar um profissional. Eles até tentam, esses dispositivos até tentam fazer um monitoramento de qualidade do sono. É claro que para eu conhecer realmente a qualidade do sono, eu tenho que fazer um exame de polissonografia usando os mais de 30 eletrodos distribuídos no corpo para medir efetivamente a qualidade do sono da pessoa. E quando eu tenho este feedback por esses aplicativos, bom, geralmente esse feedback pode ser em tempo real, observando o estado físico, estado emocional, e isso faz com que a gente consiga ajustar o tratamento, ajustar a reabilitação da pessoa. Então, eu tenho como ferramentas, como ideias, suporte à autonomia, comunicação facilitada, monitoramento, feedback e um alinhamento muito mais rápido do tratamento que essa pessoa faz, da reabilitação que esse indivíduo faz. Os aplicativos como tecnologia assistiva, eu peguei essa foto de um aplicativo que chama Be My Eyes. Apesar do nome ser em inglês, o aplicativo ele é distribuído mundialmente e quando você faz o cadastro no aplicativo, você diz quais idiomas você fala. E o Be My Eyes significa que você vai ser os olhos de quem tem dificuldade de enxergar. Então o indivíduo ele vai te ligar e vai, com a ajuda do celular dele, mostrar alguma coisa e pedir para você o que é isso daqui, o que está escrito, o que está à minha frente, e você vai ser os olhos dessa pessoa dentro de uma tecnologia que não é muito complexa, mas você ajuda imensamente muitas pessoas. O que a gente tem de aplicativos com relação à tecnologia assistiva? O que eles nos ajudam? Bom, novamente, a gente tem inclusão social. Amplia a independência das pessoas e o acesso a ambientes que as pessoas com limitação física teriam muita dificuldade de ter esse acesso. Facilita a inclusão digital. De que forma? Bom, ele vai assegurar a interação, a autonomia nos ambientes virtuais para pessoas que tenham deficiência. E melhora a mobilidade e a comunicação, oferecendo uma comunicação desde que a gente tenha uma conectividade e uma dependência para pessoas que tenham alguma restrição motora, uma restrição de fala. Então essa tecnologia nos auxilia na locomoção, na troca de informação, na fala, na audição. Alguns poucos exemplos de tecnologia assistiva. Bom, e aí eu coloquei aqui mobilidade e controle de ambiente. Com relação à mobilidade e controle de ambiente, são aplicativos que podem auxiliar a mobilidade e controlar o ambiente doméstico, por exemplo. E um grande exemplo que a gente tem
É um aparelho vendido pela Amazon, produzido pela Amazon, e que está nesta primeira foto aqui, que se chama Alexa. Desculpa, chama Echo, né? Tem várias versões, vários preços diferentes também para cada versão, e dentro dele tem um software chamado Alexa, em que você diz para a Alexa o que você quer. Então você pode dizer que, Alexa, por favor, ligue a luz da sala. Alexa, desliga a luz da sala, liga a televisão, desliga a televisão. Ó, eu tenho um aparelho desse aqui na minha casa e quando eu chamei pelo nome, ela já me respondeu aqui. Aqui tá falando, eu quis dizer alguma coisa, não quis dizer nada, eu tô só falando com vocês, mas ela tá aqui me ouvindo e tentando realizar alguma tarefa. Quer seja ligar a televisão, ligar um rádio, dizer para a gente qual a temperatura externa, qual a variação de temperatura, falar resumos de notícias diárias e até mesmo ligar para uma outra pessoa que tenha o mesmo dispositivo. Então, permite controlar a luz, permite controlar a cortina, abre a cortina, fecha a cortina, permite controlar eletrodomésticos, liga a televisão, desliga a televisão, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, desliga, ou então você quer chegar na sua casa e ter já uma temperatura regular. Você pode pedir que o aparelho, eu não vou falar o nome dele, que daqui a pouco ela já fala novamente o que você quer. Então você fala para o aparelho para ligar o ar-condicionado na sua casa, no seu quarto talvez, e já deixar em determinada temperatura. Quando você chegar em casa, o teu quarto está com a temperatura amena. Então, promove uma casa mais acessível nesse aspecto. E melhora, claro, uma autonomia, porque você não tem aquela dificuldade de se levantar, acender a luz, apagar a luz, ligar algum aparelho, como um ventilador, um ar-condicionado, a televisão, mudar de canal, pedir para colocar um filme. Você fala com o aparelho e ele realiza essa tarefa. Então, essa já é uma possibilidade de independência para a pessoa. Ela não depende de outras pessoas, mas é sempre a gente fica dependente da conectividade. Eu preciso de uma internet para que isso realize. E aqui eu coloquei sobre comunicação aumentativa e alternativa. Bom, para que serve isso daqui? Ele aumenta a alternativa, né? Comunicação aumentativa, ele aumenta a possibilidade dos indivíduos se comunicarem. De que forma? Eu tenho placas e essas placas têm uma série de expressões. Eu coloquei duas aqui só como exemplo, que está ligado a esse Proloco to Go, e ele tem letras e tem expressões. Então ele auxilia na criação de frases só com os símbolos. É claro que esse que eu coloquei aqui, o exemplo, ele está em inglês, mas você tem isso daqui em português, você pode ter em qualquer idioma. Isso facilita com que o indivíduo que ele tem uma dificuldade da fala, ele pode apontar e, dependendo de como for a implementação do dispositivo, pode transformar o apontar num som. Então eu aponto a palavra, escrito palavra, e é emitido o som palavra. Ou cada letra, ele vai pegando cada letra para formar uma palavra também. Então isso é uma forma de comunicação para quem tem alguma limitação de comunicação. Mais um desses dispositivos. Mas quais são os desafios de mobilidade e comunicação? Bom, primeiro a gente tem limitação física. Essas limitações físicas, algumas pessoas enfrentam esses desafios na mobilidade. E isso daí ela tem uma dificuldade na realização das atividades diárias e a própria interação social, o que geralmente leva ao isolamento. Ela não consegue sair de casa, ela não consegue se locomover, vai levar ao isolamento. Tem a dificuldade de comunicação, a pessoa que ela tem uma fraqueza muscular pode ter uma dificuldade de fala, ela não tem muita força pulmonar, a voz é muito fraca, muito baixa, o que torna a comunicação verbal um desafio. E a gente tem que pensar, eu coloquei aqui a não verbal.
80% da comunicação humana é não verbal. Então nós temos que tentar entender a pessoa também, se comunicar não só verbalmente, quais são as formas que eu consigo comunicar com essa pessoa também, a não sendo verbal. 80% da comunicação humana é não verbal. Então, a gente vai buscar soluções tecnológicas adaptadas para facilitar expressões e facilitar a interação com as pessoas. E, em terceiro lugar, a gente tem a necessidade de acessibilidade. Então, é importante a gente pensar em desenvolver aplicativos que considerem as limitações físicas do indivíduo, as limitações cognitivas do usuário. E isso tem que garantir que essas interfaces sejam muito intuitivas, sejam acessíveis e promovam efetivamente a inclusão digital. Quando eu falo dessa questão aqui da interface intuitiva, muitas vezes o jovem está desenvolvendo um aplicativo, ele testa, ele dá para um colega jovem testar também, e para ele está muito bem, a cor está adequada, a letra está adequada, está funcionando muito bem, e ele está desenvolvendo aquele software para o uso de um adulto, de um idoso, e ele esquece de testar com um idoso, que até não consiga mexer adequadamente com o celular para verificar, será que esse indivíduo vai conseguir mexer adequadamente com o aplicativo que eu estou desenvolvendo? Como você não testa com o público efetivo que vai ser usado, você não consegue perceber essa limitação de interface, fazendo com que as interfaces sejam um pouco difíceis, um pouco complicadas. Bom, então quais são essas funcionalidades essenciais para o usuário? Os prós que a gente tem dessas funcionalidades. Eu tenho acesso facilitado à saúde, personalização de experiência, nós temos que buscar isso daí, né? Suporte à comunicação, monitoramento contínuo, promoção da autonomia da pessoa, que ela vai buscar a própria saúde, vai buscar o próprio desempenho socioeconômico e a interação social muito melhorada. Mas quais são os contras disso? Bom, o indivíduo ele vai ficar dependente da tecnologia. Ele vai ficar dependente de um tablet, de um celular, do computador, que tenha uma conectividade, quer seja uma linha telefônica ligada à internet ou uma conexão de internet, especificamente num computador dentro de casa, né? Uma internet fixa ou internet móvel do celular. Ele fica dependente dessa tecnologia. Nós temos barreiras de usabilidade. Por que dessas barreiras? O software não foi bem pensado para aquele público que vai utilizar. Por isso essas barreiras de usabilidade. Necessidade de treinamento. Eu, há um tempo atrás, comprei um videogame para verificar por que muita gente comprava videogame e às vezes o indivíduo ele fica lá 72 horas jogando. O que tem nisso? E como que aprende? Porque não tem curso para você jogar um determinado jogo. E aí eu vi que nos games, eles vão mostrando, nos jogos, eles vão mostrando gradativamente cada movimento que cada personagem faz dentro do jogo. Então o indivíduo vai aprendendo gradualmente. E por que a gente não traz essa gamificação para a vida cotidiana? Sem essa necessidade de treinamento. Então a gente traz o software para o indivíduo e vai mostrando para ele gradativamente cada uma das situações e aquilo vai sendo aberto para ele, ele vai podendo mexer com mais conforto com o software. Custo de aplicativos, nós temos que pensar que os aplicativos não podem ser caros, tem que ser um valor acessível, gratuito, às vezes. A gente tem vários softwares gratuitos que eles são sustentados por propagandas dentro do software. Aí a pessoa fica irritada porque de tempos em tempos aparece uma propaganda, mas isso está evitando que ele pague pelo uso do software. Limitação de conectividade, que eu falei da questão da dependência de tecnologia. Então, você precisa estar conectado. Você vai para um lugar que não tem conexão. Como você vai fazer? Hoje em dia, a gente tem a disponibilidade já, no Brasil ainda não está totalmente coberto, mas tem uma empresa americana que ela está colocando satélites para que as pessoas, mesmo nos ambientes mais remotos, consigam acessar a internet.
e com isso você está com sua conectividade garantida. E agora, isso é muito complicado, que é o risco da privacidade. Você abre um software e você dá a opção para a pessoa, muitas vezes a gente não lê, e aí a pessoa a pessoa que eu estou falando é o software, né? E quem desenvolveu o software, a empresa, as pessoas que estão por detrás, elas vão ter acesso a arquivos, fotos suas e até a sua câmera, ao seu microfone. Então ela vai ouvir o que você está falando, vai ver o que você está fazendo. Então a gente tem que limitar esses acessos. Então a gente tem esse risco de privacidade dentro dos softwares. Então, quando eu penso na usabilidade e acessibilidade de aplicativo, eu tenho que pensar em uma interface intuitiva. A usabilidade em aplicativos deve sim priorizar interfaces intuitivas. O que essa interface intuitiva faz? Bom, vai permitir com que usuários de vários níveis de habilidade e tecnologia consigam usar com facilidade o aplicativo. E isso reduz a frustração do indivíduo, porque ele fala: nossa, eu não sei mexer com isso. Não, não é que você não sabe mexer. O aplicativo foi mal construído. Não tem uma interface intuitiva pensando em você. Pensou num nicho específico de pessoas. Esqueceu de você. E aí, quando eu tenho esta interface altamente intuitiva, pensando nos vários públicos, eu reduzo essa frustração, aumento a adesão ao uso. Eu tenho personalização de funcionalidades, mas isso é possível? Sim. Na medida em que eu vou respondendo no uso inicial de um aplicativo sobre mim, o software pode se moldar à minha pessoa. Então, aplicativos podem, né, eu coloquei aqui que devem oferecer opções de personalização, mas é possível que isso seja oferecido para atender a necessidade específica de cada usuário, né? Coloquei aqui com doenças neuromusculares, mas não necessariamente com doenças neuromusculares. Usuários como um todo. E aí faz ajuste de tamanho de fonte, de contraste, mais contraste nas cores, menos contraste. A fonte, que tipo de fonte que eu vou usar para eu conseguir ler de uma forma melhor? Qual o tamanho da fonte que vai ser disponibilizado para mim para eu conseguir ler com mais facilidade? E, opa, tá chovendo aqui, por isso vocês estão escutando esses barulhos aqui. E o feedback do usuário nos ajuda muito isso. E a gente tem que ouvir bem este usuário. Então é essencial coletar o feedback dos usuários no desenvolvimento e também no pós-desenvolvimento. Verificar como que está isso daí, a utilização. Por quê? Eu tenho que garantir que as soluções que eu estou oferecendo atendam efetivamente às necessidades desse usuário e promovam uma experiência acessível e satisfatória para ele. É fundamental que a gente faça isso. Muito importante. E o que a gente vai ter no futuro da inclusão digital? O que tem de inovação tecnológica? Bom, a gente tem falado muito, a gente tem escutado muito falar de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma realidade desde 1956 e ela vai evoluindo não pela tecnologia dela em si, mas pelas tecnologias computacionais. O que a gente tem hoje de dispositivos computacionais permitem uma inteligência artificial criar, por exemplo, obras de arte, permite imitar a minha voz, permite pegar uma foto minha e fazer alterações. Mas não é porque a inteligência artificial agora consegue fazer isso. É o elemento computacional disponível permite fazer isso. Os computadores hoje disponíveis. Então, no futuro, vai ser possível impulsionar mais ainda a inteligência artificial para a criação de aplicativos. A inteligência artificial vai poder ajudar a criar aplicativos mais adaptativos, mais personalizáveis, que vai facilitar a navegação, vai facilitar a interação, vai promover uma experiência muito mais inclusiva, acessível e muito mais adesão ao uso desses softwares, desses aplicativos. E a tecnologia assistiva mais avançada, que a gente espera ter no futuro, e talvez no futuro não muito distante, são inovações
como controle por voz e interfaces de toque responsivas. Na verdade, para o controle de voz, eu já comentei com vocês, tem um dispositivo da Amazon, eu não vou falar aqui que ela está aqui próxima a mim, que você fala o nome do dispositivo, ele é ativado e, de acordo com que ele está conectado na sua casa, ele faz as diversas tarefas, inclusive ler livros que estão guardados numa outra plataforma da mesma empresa chamada Kindle. Então ele consegue ler para você livros digitais. Olha que bacana. Então a gente já tem um avanço grande desse controle de voz. Precisamos melhorar mais isso daí. Interface de toques responsivas, a gente precisa melhorar mais esse daí, mas a gente já tem esse interface de toque já há um bom tempo. A gente precisa melhorar um pouco mais. Para quê? Para que a gente torne uma realidade. Não é só um pequeno grupo. A gente tem que abrir para mais e mais pessoas, permitindo que usuários com alguma limitação motora consigam interagir com esses dispositivos de uma forma muito mais eficiente. Por quê? Eu quero que esse usuário tenha a garantia de que a tecnologia torne a ele uma aliança para que ele tenha uma promoção de autonomia, tenha uma melhor qualidade de vida, tenha mais autonomia e tenha mais qualidade de vida. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês sobre inclusão digital e eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de conversar. Este é o meu e-mail para contato, fcors@unifesp.br. Tenha um excelente evento no dia de hoje, um ótimo final de semana para vocês. Muitíssimo obrigado.